Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Que bênção é estar com você nesse tempo da Páscoa. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Que bênção, gente, olha que maravilha. Estamos caminhando já em vista de celebrar a solenidade de Pentecostes. 50 dias após o período pascal, celebraremos a festa solene de Pentecostes. Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos, nós temos a liturgia de hoje, esse dia 20 de abril de 2023, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33, e o Evangelho de João, capítulo 3, de 31 a 36. Vamos refletir um pouco neste dia, nosso estudo bíblico. Ó, meu caderno de oração. Cadê o seu caderno de oração? Tá com a sua Sagrada Escritura? Tá aqui a minha Sagrada Escritura, ó. Nossa Santa Bíblia, Palavra de Deus, para que nós possamos meditar. Então vamos lá, então, iniciando com o tema na nossa liturgia de hoje, da palavra, que eu escolhi aqui para falar com você hoje, do tema que está aqui no versículo 35 do Evangelho, 36 do Evangelho de João, que diz: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. E nos Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 5, tem um versículo também que chama bem atenção para hoje. É preciso obedecer antes a Deus, né? Vou marcar aqui. É preciso antes obedecer a Deus antes que aos homens. Forte, né? Pois é forte. É forte mesmo, porque é palavra de Deus que nos dá direcionamentos para a nossa vida, né? Nós ouvimos no Evangelho de hoje que aquele que vem do alto está acima de todos. E o que é da terra permanece na terra e fala das coisas da terra, mas aquele que é do céu fala das coisas que são do céu, ou seja, da eternidade. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então, Jesus se encarnou. Nós celebramos lá no Natal isso, né? Vamos vendo toda a caminhada de Jesus, 33 anos, anunciando o reino dos céus a partir dos 30 anos. E aí, acontece que Jesus é condenado à morte, ele é crucificado da pior forma possível. Foi crucificado como se fosse um bandido muito perigoso, né? Da época era crucificado aquele que era um bandido perigoso. Então Jesus foi preso, crucificado, morto, sepultado e, como ele havia dito, ressuscitou ao terceiro dia, é o que nós estamos vivendo hoje, o tempo pascal. Então Jesus fez a sua Páscoa. Aquele que vem do alto é maior do que aquele que vive na terra, porque aquele que está na terra, diz o Evangelho de João hoje, nesse capítulo 3, ele fala das coisas da terra, daquilo que ele conhece na terra. Nós somos este povo que falamos daquilo que nós conhecemos. Nós falamos do alto coisas bem poucas do que nós sabemos, porque o que nós conhecemos é a partir de Jesus Cristo, que veio trazer para nós, né? E claro, no Antigo Testamento vem falando, os profetas, os patriarcas, os juízes, tudo vieram falando de Deus, desse Deus da eternidade, Deus que é eterno, Deus único, mas que através da experiência dos apóstolos
de todos aqueles que foram tendo contato com a pessoa de Jesus, a vida se tornou muito mais concreta nessa vida do céu. Porque não fala simplesmente das coisas da terra. Então, diz aqui no Evangelho de João, no versículo 36, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Você acredita em Jesus? Porque o Filho aqui no Evangelho de João, com letra maiúscula, é um título cristológico. Está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Você acredita em Jesus Cristo? Pois se você acredita em Jesus Cristo, então já possui em você já possui, melhor dizendo, a vida eterna. Então, esse querer ser todo de Cristo ou aceitar Cristo na nossa vida é aceitar já a eternidade. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. O mundo que nós vivemos hoje é passageiro, então aquilo que nós falamos aqui, eu vou tirar até meu óculos para falar um pouquinho para você, meus olhos ficaram mais arregalados, aquilo que a gente fala hoje, que nós falamos hoje, nós falamos de coisas terrenas, daquilo que está na terra, daquilo que nós experimentamos, e a partir daquilo que nós experimentamos, pela experiência que nós temos com Deus, nós conseguimos traduzir na linguagem humana a experiência do alto. E quando nós vamos vendo na liturgia, já nesses últimos dias ouvimos falar que é preciso nascer do alto, o encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus disse a Nicodemos, meu filho, você precisa nascer do alto. Nascer do alto é fazer experiência com o Espírito Santo. E aí nos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos aqui, nós e o Espírito Santo damos testemunho. Nós e quem? E o Espírito Santo. É preciso, diz os Atos dos Apóstolos aqui no versículo 29, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Ô, gente, quem é que está mais certo? É Deus ou os homens? Quem é que faz as coisas certas? É Deus ou o homem? Deus faz tudo certo. O homem nem sempre faz. Por quê? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa impureza, do nosso egoísmo, do nosso julgamento, enfim, uma série de pecados que nós cometemos por desobediência. Por isso, os Atos dos Apóstolos diz hoje, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque obedecendo a Deus, nós vamos transformar a nossa humanidade, nós vamos transformar a nossa realidade, nós vamos ter uma vida nova. Entendeu, queridos? Como é importante cada um de nós, se decidir pelas coisas do alto. Voltar, estamos nossos pés plantados nesta terra, mas o nosso olhar deve estar voltado para o alto, para o alto. Assim como essa luz está sobre mim, eu devo olhar para esta luz, que é Deus, não essa aqui, mas nós sabemos, Deus é luz. Tem uma música que diz assim, deixo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai Espírito